Fala nação, sejam bem-vindos aí, deixa o like, compartilha o vídeo. Quem puder dar uma hypada também, nos ajuda muito. Vamos assistir aí as novidades. Se há 15 dias, quando o Palmeiras tinha 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, eu me lembro que eu falei aqui, inclusive escrevi no GE, que dado o equilíbrio entre esses times, o campeonato não tinha acabado, mas tinha se inclinado para o Palmeiras. Isso. Porque o Flamengo precisava de 2 tropeços do Palmeiras. O que ninguém imaginava que aconteceriam 4 em sequência, né? Agora foi o 4º jogo seguido que o Palmeiras não vence pelo Campeonato Brasileiro. Isso não estava no script. O que fica de lição, assim, é que uma coisa é a gente chegar aqui e dizer, nesse momento com 3 pontos de vantagem do Palmeiras, há 2 semanas atrás, o campeonato se inclina, se insinua um pouco mais para o Palmeiras. Mais a feição do Flamengo nesse momento. O que foi feito. E aí, respeitando muito das análises sobre o futebol, cada um pode ter a sua visão, mas é o que eu não concordo. É que a cada vez que Flamengo ou Palmeiras no ano tiveram uma pequena oscilação, o que aconteceu foi um exame com lupa tentando encontrar problemas, como se isso fosse reflexo de times com problemas, de trabalhos que tivessem problemas. E eu continuo achando, esse campeonato é um campeonato disputado por 2 grandes times de futebol que será decidido por pequenos detalhes, por mais que a diferença agora abra, eventualmente um time tenha uma oscilação maior na reta final, mas por detalhes que acontecem numa reta final de enorme esgotamento dos 2 lados. Outra lição, foi curioso porque eu me lembro que no dia 5 de outubro, o Palmeiras virou aquele... A memória é boa, hein? Não, mas eu anotei, né? Caderno serve para isso também. No dia 5 de outubro, quando o Palmeiras virou contra o São Paulo, aquele jogo no Morumbi, o Flamengo logo depois perdeu para o Bahia. E ali se instalou um diagnóstico, com o qual que eu contestava, mas um diagnóstico, de que o Palmeiras chegava à reta final com mais consistência, era um time mais sólido, com mais vigor do que o Flamengo. Passaram 20 dias... No dia 25 de outubro, um sábado, o Flamengo perdeu para o Fortaleza. Sim. E esse discurso se ampliou. Só que no dia seguinte o Palmeiras tropeça no Cruzeiro e ele já tinha vindo da sequência da derrota do Flamengo e do jogo ruim com a LDU. Isso. E aí, novamente, o discurso muda. Depois, o Flamengo parece que tem uma sequência em que ele ganha aos olhos das pessoas e o questionamento muda de lado, né? No dia 6 de novembro, o Palmeiras faz 2-0 no Santos, aí ele tem uma sequência de bons resultados, porque ele tinha virado contra a LDU, e o Flamengo tropeça no São Paulo. Volta o discurso de que o Flamengo era um time que não tinha vigor nessa reta final. Hoje o Flamengo fez uma partidaça no Maracanã. Uma partidaça no Maracanã contra o Bragantino. E o Palmeiras está com uma sequência de tropeços. Não deixou o Palmeiras de ser um grande time. Qualquer um dos 2 podia ter vencido esse campeonato. Ainda não acabou, eu acho. Evidentemente que a vantagem do Flamengo é a seguinte, para deixar bem claro, o Flamengo precisa de 2 vitórias em 3 jogos para ser campeão brasileiro. Né? Isso. E pode conseguir o inimaginável, que é viajar a Lima campeão. Ninguém imaginava que esse campeonato fosse se decidir antes da final da Libertadores. Agora, ainda são os detalhes pesando para mim no que é um confronto entre 2 grandes equipes, embora o Palmeiras tenha, nesse momento, a sua oscilação um pouco maior. É isso, Alex, ninguém imaginava o Palmeiras não conseguisse vencer nos últimos 4 jogos. Antes do Alex, vamos ao Maracanã para ouvir personagens do jogo e da vitória do Flamengo contra o Bragantino. Vamos lá. A gente viu um Flamengo muito eficiente no segundo tempo, depois da sua entrada, a movimentação em diagonal, abrindo para os passes, como aconteceu no seu gol. Mas antes de falar sobre a tua atuação propriamente dita, eu queria que você falasse sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou, acabou o jogo lá, 4 pontos de vantagem. E aí? Cara, muito feliz pela vitória. Já merecíamos sair no primeiro tempo com essa vitória. Jogamos muito, posicionado, todo mundo ajudando. E por detalhe não fizemos no gol. Mas graças a Deus no segundo tempo a gente foi letal e conseguimos concluir em gol as oportunidades que a gente teve no segundo tempo. Cara, eu acho que é pensar em nós mesmos. Acho que temos que esquecer o que está vindo de cima para baixo e fazer o nosso dever, que é vencer. Hoje, mais uma vez, vencemos e continuar nessa pegada aí, porque ainda falta 3 jogos. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, então não tem nada definido ainda, mas acho que a gente está no caminho certo.
Obrigado, BH. Agora o Arrascaeta. Arrasca, um jogo com um gol, uma assistência. Você tem 32 participações em gols em 31 jogos no Campeonato Brasileiro. É, sem dúvida, em números, a sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. O que está te motivando a conseguir isso? E como você está conseguindo isso? Eu acredito que não tem maior motivação que jogar com essa camisa, representar da melhor forma possível dentro do campo. Como eu falei, todo ano a gente está brigando por coisas importantes. Mais um ano, estamos em uma reta de final de Brasileirão muito bem, estamos no final de Libertadores. Agora é pensar jogo a jogo. Antes da Libertadores temos mais uma decisão fora de casa e temos que estar muito preparados para isso. Eu queria falar sobre um lance do jogo. O teu gol, com uma roubada de bola, aquela pressão que vocês fazem, um passe de primeira do Jorginho, muito preciso, um toque muito preciso de perna esquerda. Esse trabalho é de treino, essa saída de bola dos adversários que vocês pressionam e conseguem transformar em gols? Sim, com certeza. A gente sabe que no Brasil tem muito jogo também. E não é que a gente vai jogar no mesmo ritmo durante todo o ano. Vai ter jogo que a gente vai estar um pouquinho abaixo fisicamente, mas temos que fazer a diferença na qualidade, porque temos um elenco incrível e a gente tenta fazer o que treina e hoje deu certo. Se o Flamengo ganhar do Atlético e o Palmeiras perder, o Flamengo é campeão na próxima rodada. Vocês sabem disso. Estão contando com isso? Não. Pensamos só nós. Pensamos só em a gente buscar a vitória, independentemente do que aconteça no outro jogo. Sim, Alex, boa noite. Eu dizia para você que o Palmeiras não vence há 4 rodadas. E, para piorar, esse foi o último jogo do Palmeiras em casa. O Palmeiras não joga mais no Allianz Parque. São 3 jogos como visitante contra Ceará, Atlético Mineiro e Grêmio. Grêmio é o primeiro, né? Primeiro é o Grêmio, isso. Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. Então é mais um complicador para o Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo certo? Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. É difícil, né? Uma sequência num momento crucial, onde ele estava líder. É difícil essa pancada. O resultado, de repente, fala assim, decidiu o campeonato. Definiu não, porque ainda tem pontuação para pegar. E esse time do Palmeiras, ele não vai se entregar, né? Mas para o Flamengo é uma maravilha, porque realmente se ele consegue ser campeão de certa forma, é lógico que se ele for campeão agora, o Palmeiras também não pode ser alcançado. E ambos vão se preparar para ter realmente um grande jogo daí na Libertadores, né? Então isso pode ser que antecipe... Esse título pode ser que antecipe um melhor jogo lá na final, né? Mas o Flamengo realmente num momento melhor, com seus jogadores vivendo um momento melhor, o Palmeiras sofrendo realmente um pouco mais para jogar, conseguir resultado, ficou muito difícil para o Palmeiras agora. Agora, para falar um pouco mais sobre o jogo do Flamengo, o Flamengo no Maracanã fez a parte dele. É um segundo tempo muito bom e a vitória por 3-0 contra o Bragantino, que dá uma vantagem enorme para o Flamengo em termos de possibilidade de conquistar o título nas próximas rodadas. O Flamengo, com esse resultado, abriu 4 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Acho que, Manso, o primeiro tempo foi mais ou menos, né? Agora, a partir da entrada do Bruno Henrique, as coisas melhoraram. O segundo tempo do Flamengo foi bem melhor do que o primeiro, não? Não, acho que saíram os gols no segundo tempo. Achei o primeiro tempo do Flamengo de muito bom nível. O Flamengo teve um controle absoluto do jogo. O Flamengo tinha combinações por dentro, pelos lados, tinha uma pressão muito boa para recuperar rapidamente a bola, permitia muito pouco ao Bragantino. Tinha uma questão, que é verdade. O Flamengo, por vezes, tinha uma dificuldade de ocupar a área, né? O Plata faz muito movimento, às vezes, de vir em apoio, de participar. Tecnicamente, não fez o melhor jogo dele. Os 2 volantes que jogaram hoje, especialmente com a presença do Everton Araújo, dos volantes do Flamengo, o que mais chega é o Saul, né? O Saul não estava no jogo hoje, então não eram os jogadores que pisavam tanto a área. Às vezes, o Flamengo, a bola cruzava um pouco a área e faltava o homem-gol. Isso aí é uma defesa espetacular do Cleiton na cabeçada do Varela. Já tinha tido aquela primeira chance aqui também do John, né, no caso. Isso. Foi um pouco mais equilibrado, mas o Flamengo foi bem, sim. Eu achei que o Flamengo tinha um domínio total, faltava, de fato, saiu o gol. E aí faltava o jogador, o homem, que é uma questão do elenco do Flamengo. No primeiro tempo pareceu faltar o homem-gol, não só por chances desperdiçadas, mas até para se colocar na posição de finalizar algumas bolas que cruzavam. Mas assim, é que eu não concordo. Eu entendo, é que eu não concordo muito com a análise assim.
que mede em chance clara. Às vezes você tem situações de gol que falta um passe para uma chance muito clara. Às vezes não tem a finalização, mas o jogo está se apresentando para um dos times. Está muito controlado e com muito volume. E no segundo tempo, não é através exatamente de uma jogada elaborada, mas sim da pressão ofensiva muito bem feita que o Flamengo abre o placar. É impressionante. É isso. A capacidade. O Juninho está sob pressão, ele sai mal, e é impressionante como o Jorginho, não é a primeira vez, de interceptar um passe já armando a jogada. Deixou o Arrascaeta em ótima Já está ali pensando, já tá tudo mapeado, mas o passe do já dá para dizer que o melhor jogador do Campeonato Brasileiro fez o gol. Fez o gol. Impressionante. E a outra grande partida do Arrascaeta, muito bem a dupla de volante, deu uma estabilidade ao time. O Everton Araújo, que às vezes é muito criticado por parte da torcida, hoje fez um grande jogo. Os melhores em campo ele, na verdade. Com a bola, sem a bola, foi muito bem. Recuperando bola, entregando, fazendo o jogo andar. Você percebe quando o jogador está seguro, né? Tá maduro. E não arriscou tanto, né? Ele não arriscava tanto. Mas estava sempre bem posicionado. Às vezes as críticas ao Everton Araújo vêm porque ele erra alguns passes e tal. Não foi o caso hoje. Hoje ele praticamente não errou passes, né? Deu sequência a todas as jogadas, marcou bem, chutou a gol até no primeiro tempo. Então fez realmente um bom jogo, menino. E aí, a partir do primeiro gol, o jogo abre um pouco, né? Naturalmente, desbloqueia, ajuda muito, né? O Cebolinha que hoje começa o jogo, e isso é uma sinalização importante, né? Samuel Lino ficou no banco, não acho que é só uma questão de carga, é uma questão de momento técnico, de justiça, inclusive. O campo estava dizendo isso e ele... Está confirmando, né? Ele justificou. O Cebolinha acho que quase nunca foi técnico, né? Não. Quase sempre física, né? Porque o mais difícil dele é estar em campo. É porque desde que ele voltou da lesão, essa parte técnica não veio, pode ser por causa da física, uma mental junto, não sei, às vezes engloba um monte de coisa que demorou, porém, ganhar um jogador desse, como o Cebolinha, você tendo no elenco para um momento tão importante desse jeito, é um grande achado. E esse terceiro gol, a construção do gol é muito bonita, porque ela começa numa jogada com o Danilo, com o Varela pelo lado do campo, a bola roda, vem no Everton Araújo, chega no Arrascaeta, e daí o passe pro Bruno Henrique finalizar muito bem. É aí que está o detalhe. O Red Bull Bragantino fez um belo jogo, começou, só que é difícil você jogar. Para você ter a chance de ter um bom resultado contra o Flamengo, você tem que jogar o tempo todo muito bem, cara. Né? Você não pode cometer esse tipo de erro. Com o Capixaba, um exemplo, não é nem que ele errou o passe e estava próximo ali, ele errou muito o passe, na verdade, né, para o Jorginho. Só que você tem um controle. Aí teve o John teve chance de fazer gol antes, teve aquela bola que bateu quase entrou, poderia mudar algo, porém... no segundo tempo. Porém, essa questão de quantidade de chance a mais ou a menos, o Flamengo ele tinha assim, um pouco mais de controle e o Bragantino ele tinha dificuldade mesmo de ter volume de jogo, que é normal também aqui contra o Flamengo. Porém, raras vezes a gente vê o Flamengo, muito raro, né? No Brasileirão a gente não viu ele perder ainda, mas de perder jogos, de repente, desse tipo de característica. Sim. Só que depois que você faz o primeiro gol, você sair perdendo para um time desse do Flamengo é terrível, né? O Everton Araújo teve 92% de acerto de passe, recuperou 6 vezes a posse de bola. Fez um belo jogo. E o Jorginho também fez um grande jogo, né? Há uma diferença Esse é um jogador de outro padrão, né? O Jorginho está em campo. Ele melhora o time e tem sido quase sempre. Você vê, né? Um jogo desse com o Atlético, você pode ter e falar assim, não, o Jorginho eu vou começar com ele o jogo, mas ele não vai jogar o jogo todo, porque eu consigo ter um controle inicial e depois mudar, mas ele e a Arrascaeta, principalmente, você pode ter um cuidado mais especial, que é mais difícil de substituir. A questão da lateral esquerda, você pode preservar, assim, também o Alexandre. Mas você tem outros 2 laterais espetaculares, né, cara, assim, nas outras funções. O Léo Pereira, você não tem como tirar, mas seria legal você poder falar assim, poxa, às vezes eu vou, porque ele tá numa carga de jogo e jogando num nível absurdamente bom, né, cara? Mas Jorginho e Arrascaeta, você sempre fica aquela atençãozinha. O molho é outro, eles têm um molho, né? Tem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui pro papo Paulo César de Oliveira. Ele já o melhor Alex da televisão brasileira. Como é que é? O melhor Alex, que fala Alex, é o melhor, é ele que fala. Alex, mas ele chama Paulo. Não, mas ele quando ele fala Alex... O jeito que ele fala Alex é o melhor da televisão brasileira. Tá certo. Não você ficar com ciúme, cara. Tudo bem, PC? Bem-vindo ao Troca. Boa noite. Fala, Diniz. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Mansur. Alex. Alex. Ele gosta. E uma ótima noite para todo mundo. Ele fala o Alex Oxítona mesmo, né, cara? Tá certo. Ô, PC, confesso que hoje eu fiquei com uma dúvida, né? Tem sempre aquela frase, mas o sem querer também às vezes é pênalti. E aí a gente separou 2 lances no jogo do Maracanã
para que você comentasse sobre eles. O primeiro é um drible do Carrascal, me veio à cabeça, claro que são situações diferentes e a gravidade é outra. Me veio à cabeça o lance do Marcelo contra... Foi contra quem? Argentino Júnior. Ele quebrou a perna do jogador fazendo um drible. Hoje, o lance do Carrascal não quebrou a perna de ninguém e tal. Ele estava tentando o drible e na pedalada ele acabou acertando com a sola da chuteira. A gente vai ver a repetição lá. Ó. Fabinho. Um lance que se o pé tá no chão, poderia ter... Tá no chão o pé dele. Só que não poderia ter de lado, machucado o jogador do Bragantino. Absolutamente de forma involuntária. Total. Isso é caso para cartão vermelho, por exemplo, como o árbitro interpretou lá no lance do Marcelo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lance. Por que em alguns casos, há uma interpretação e em outros, outra? É um ótimo ponto. Esse lance é importante para a gente debater. Porque, assim, o primeiro ponto é que a regra, ela é interpretativa e o que a gente sempre fala é que não existe uma receita de bolo para apitar futebol e nem um manual que você pode consultar e comparar para tomar a mesma decisão. Porque os lances, eles podem ser parecidos, mas não são semelhantes. Numa situação como essa, o árbitro deve sempre avaliar a questão da forma e a força empregada pelo jogador, né? O primeiro ponto nesse lance do Carrascal, que está muito claro, é que não é uma entrada no adversário. Ele não deu uma entrada no adversário. Porque quando é uma entrada, o árbitro vai analisar, olha, ele entrou com a sola da chuteira, com a força excessiva, a forma e também a força, para poder tomar a sua decisão. Nesse caso, ele tem um movimento que é claramente o movimento de uma finta. O Fabinho estende a perna, tem o contato com a canela do Fabinho e aí entra o outro ponto de avaliação que o árbitro tem que avaliar, a questão da forma, né? A questão da força. A forma é tentando fazer uma finta. A força, ele tem o contato, mas ele chega a tentar diminuir esse impacto no adversário e aí você vai para a questão do risco, né? Se é risco de lesionar um adversário gravemente, como foi o caso do Marcelo, que obviamente não foi de uma maneira propositada, ele estava até um pouco mais distante do adversário e foi tentar fazer a proteção e aí acabou quebrando a perna do adversário. Tem a instrução que os árbitros recebem, que não está na regra, mas é a instrução que o árbitro recebe no caso que gera grande comoção, de que maneira que ele tem que conduzir a aplicação de um cartão por uma questão de controle de jogo. Então, acho que são lances assim que a gente pode lembrar que são parecidos, mas absolutamente, claramente, lances assim diferentes, completamente diferentes. E a forma, ele vai tentar fazer uma finta, não deu uma entrada no adversário. E a força, em algum momento ele chega a diminuir esse impacto e aí não tem o risco da lesão no Fabinho, por isso a decisão de campo foi respeitada. Tá bom, então tá correto aí, né, na tua No meu avaliação. ponto de vista, ótimo, a decisão muito bem correta. E só um ponto em relação ao árbitro, antes da gente ir pro lance da área, que eu acho que é importante trazer nessa rodada, porque amanhã nós teremos a rodada decisiva da Série B. E a CBF fez uma opção nessa rodada de priorizar a Série B. Então, são 6 árbitros da FIFA que estão escalados na rodada de amanhã, mas 2 árbitros da categoria Master, Marcelo de Lima e o Wagner Magalhães do Rio de Janeiro, eles vão atuar na última rodada. Então essa é uma rodada assim atípica por não ter nenhum árbitro internacional escalado. Então a comissão, né, e a CBF acabou priorizando a Série B até de certo ponto, correndo um risco na escala da Série A, que está pegando fogo e com briga em todas as fases da tabela. Jonathan Pinheiro, o árbitro que apitou hoje o segundo jogo no campeonato, tinha feito o Mirassol e Botafogo, apitou em São Paulo o jogo do Palmeiras. E o Fernando Salles do Nascimento fazendo a sua 4ª atuação no campeonato, em um jogo que, no meu ponto de vista, temos esses 2 anos para avaliar, mas uma atuação muito segura, muito consistente, com certo risco, porque era um risco que a CBF tinha que correr, priorizando a Série B, mas para mim uma grande atuação, e aí a gente pode dar uma avaliada no lance da área. Vamos ao outro lance, né? Um pedido de pênalti da torcida do Flamengo, né? Mais um caso daquele sem querer, né, PC? E o que o árbitro precisa avaliar? Se o Cebolinha tivesse subido para disputar essa bola com o John acertasse a bola e nessa disputa com o Cebolinha lá em cima, ele pega a bola e cabeça do adversário, seria outra interpretação. Qual que é a minha leitura nesse lance? Foi a leitura da arbitragem também. Claro que quando a gente foca só no choque, teve um impacto ali no Cebolinha,
mas o John John claramente, cristalino, de forma cristalina, ele chuta a bola e aí na sequência do movimento, tá com a perna recolhida. Ele tenta dobrar a perna para tentar não bater. Isso. Não teve nenhum movimento adicional, porque se ele chuta essa bola e aí tem um movimento adicional, mantém a perna estendida e atinge o adversário, a gente estaria falando. É que a consequência ela foi perigosa, né? A consequência podia acontecer algo grave, né? Assusta, mas você tem que ver qual é a ação do jogador. Primeiro, ele joga claramente, não teve disputa ali naquele primeiro momento, porque ele joga e é no momento da queda, lances muito semelhantes de quando o goleiro sai, executa uma defesa e na queda acaba tendo contato com o jogador. Se ele erra essa bola, ou se o Cebolinha já tivesse subido para essa disputa lá em cima, ele toca a bola e a cabeça do Cebolinha, seria pênalti. Mas o fato dele ter jogado claramente a bola, ter recolhido, mostrado esse cuidado de recolher e na queda, de uma maneira assim, até de inevitável, acaba tendo contato com o Porque nenhum dos dois conseguiriam sair da situação. Isso é considerado um lance acidental e uma boa decisão da arbitragem, apesar do choque que assusta, mas claramente o John John jogou a bola e aí na queda é que ele teve... Se ele marca, é um erro grave? Se ele marca, para mim é um erro grave. Grave? Porque claramente é um lance acidental, porque o John John joga a bola e é na queda... Ele chega um pouco antes e fica mais feio, porque como ele vem embalado, ele sobe mais, né? Depois ele cai e é no bem momento em cima. da queda. Ele não teve nenhum movimento adicional, estendendo a perna para poder atingir o adversário. Tá bom, PC. Então agora o lance, esse é mais claro, não dá muito debate, que é o pênalti marcado para o Flamengo. Esse é um pênalti bastante claro, né? Esse é um pênalti muito claro, né? Que é um toque de mão, chama atenção para o posicionamento do Fernando Salles do Nascimento, estava bem posicionado, inclusive o Hurtado faz um gesto ali como se a bola tivesse batido no corpo dele, batido no rosto dele primeiro. Vamos lá em cima. É direto na mão, o braço já está aberto, né, numa posição prévia de bloqueio, mesmo se tivesse batido em alguma parte do corpo dele. E depois na mão, que já está aberta... A perna canhota, a hora que ele apoia, olha, quase... É isso, já seria uma posição prévia de bloqueio, pênalti bem marcado em campo, com bom posicionamento do Fernando Salles e, assim, ratificando a sua decisão, passando, inclusive, credibilidade na decisão pela proximidade e um bom ângulo que ele tinha da jogada.